Boa noite a todos. Vamos esperar os irmãos começarem a entrar. Boa noite, Maria Bethânia, Tica aí que já se fez presente. Não vou perturbar Wi-Fi nenhum. Perturba não. Não vou ser pra fora. O nosso tema hoje vai se encontrar no livro Atualidade do Pensamento Espírita, pelo Espírito Viana de Carvalho e pelo médium Divaldo Pereira Franco. Que Deus abençoe a todos e vamos fazer a nossa prece inicial e assim nós começaremos a tecer alguns comentários a respeito da noite. Pedimos nesse momento a assistência e o amparo da espiritualidade amiga que trabalha em nome de Jesus, ao nosso querido mentor Henrique Salazar Azevedo de Castro e aos demais espíritos amigos simpáticos que ora nos assistem, nossos anjos de guarda e guias espirituais. E nessas vibrações solicitamos a proteção para que tudo possa dar certo na noite de hoje, o nosso trabalho dentro dessa proposta na tecnologia moderna e que possa chegar até os lares de cada um de vocês com clareza e com simplicidade. E assim ser em nome de Jesus, em nome de nosso querido Henrique Salazar, nós damos por iniciado o nosso trabalho doutrinário de estudos na noite de hoje. Nós vamos enfocar um tema que se encontra no livro Atualidade do Pensamento Espírita. Esse livro ele é atualíssimo, eu até diria para os espíritas, se eles puderem adquirir esse livro, né? Ele é muito importante para nós estarmos atualizados dentro dos temas da contemporaneidade, numa visão espírita, né? Dentro dos preceitos daquilo que a gente acredita. E o autor desse livro é nada mais, nada menos do que o Espírito Viana de Carvalho, que trabalha também com o médium baiano Divaldo Pereira Franco. Eu vou fazer uma pequena apresentação aqui do nosso querido Viana de Carvalho, para quem não conhece, quem já ouviu falar. Então, Viana de Carvalho, Manuel Viana de Carvalho, ele nasceu em 10 de 12 de 1874 e desencarnou no dia 13 de 10 de 1926. Nascido em Icó, Ceará. Foi engenheiro militar, tornando-se espírita com menos de 20 anos. Face às atividades profissionais, viajou por todo o Brasil, possibilitando fundar vários núcleos espíritas em muitas cidades de estados brasileiros. Logo destacou-se como um dos maiores tribunos espíritas do Brasil, além de escrever muitos artigos e fundar periódicos espiritistas.
foi um dos primeiros batalhadores pela unificação dos grupos espíritas e pela criação de escola de moral cristã para as crianças nas casas espíritas. Desencarnou a bordo do vapor Íris, em águas da Bahia. Logo no início da mediunidade de Divaldo, Viana passou a inspirá-lo na tarefa de oratória, tendo também escrito, através dele, 4 livros: A Luz do Espiritismo, Enfoques Espíritas, Médios e Mediunidades e Reflexões Espíritas, todos pela editora Leal, Bahia, com mais de 100.000 exemplares. Então, vocês agora têm uma pequena apresentação desse espírito, né, nobre, que é o Viana de Carvalho, e que traz esse livro de uma forma muito oportuna. Esse livro eu ganhei do próprio Divaldo, né, num seminário que ele veio fazer em Recife, no auditório da Universidade Federal de Pernambuco. Então ele estava psicografando e no caso, quem participasse desse evento poderia ganhar 2 livros autografados pelo mesmo. Então tem temas aqui interessantíssimos para estudar dentro da casa espírita, para estudar em grupo. Ciências sociais, políticas e econômicas à luz do espiritismo. Veja que coisa fantástica. Ciências médicas e biológicas à luz do espiritismo. Ciências jurídicas à luz do espiritismo. Ciências educacionais à luz do espiritismo. Comunicações e artes à luz do espiritismo. Comunicação. Aí tem um outro capítulo, que é comunicação, artes, ciências tecnológicas, física nuclear, informática e automação à luz do espiritismo. Ciências filosóficas e psicológicas à luz do espiritismo. A religião à luz do espiritismo e o último, o espiritismo. Então, eu sempre que posso, né, eu indico esse livro para os irmãos que gostam de se aprofundar na doutrina. Até porque quem quer ser espírita não pode ficar só alisando o banco. Ou melhor dizendo, não pode ficar alisando o banco. Tem que estudar, é convidado a estudar. Se a gente não estuda, a gente não compreende essa dinâmica. E o tema da noite de hoje vai se encontrar as ciências médicas e biológicas à luz do espiritismo e a medicina. Como é que a espiritualidade ela observa essa questão da saúde, do binômio saúde e doença? Então, a primeira pergunta aqui desse tema, medicina, que os confrades fizeram, direcionados para o nosso irmão Viana de Carvalho: o que tem maior peso no desequilíbrio do processo saúde e doença? O que pesa mais para nos desequilibrarmos dessa questão, ora saúde e ora doença, desse binômio? Os determinantes sociais ou as alterações biológicas decorrentes de karmas ou formas de vida? O que tem maior peso no desequilíbrio do processo saúde e doença? Os determinantes sociais, o que está posto aí na sociedade, as questões em decorrência da economia, da política, que envolve o social, ou as alterações biológicas decorrentes de karmas ou formas de vida? O que tem maior peso nesse desequilíbrio da gente? São as questões sociais, as nossas alterações biológicas decorrentes de karmas ou formas de vida, as nossas alterações biológicas por uma questão genética também poderíamos trazer aqui. Então, Manuel Viana de Carvalho, ele responde: os determinantes biológicos decorrentes dos mecanismos kármicos são os responsáveis pelo equilíbrio ou desarmonia do binômio saúde e doença.
em razão das necessidades de evolução impostas pelo perispírito, encarregado de armazenar as conquistas evolutivas que decorrem das ações do espírito sobre a matéria no transcurso das experiências transadas. Então, esse primeiro parágrafo aqui é interessantíssimo. Mesmo os impositivos sociais são consequências inevitáveis das realizações do ser, que não pode fugir de si mesmo dos compromissos assumidos e desempenhados conforme o direcionamento que se haja dado e recomeçando o processo de crescimento no lugar que haja dado. Então, ninguém nasce por acaso em uma determinada cidade, em um determinado estado ou país, no contexto sócio-histórico posto. Ninguém vem por acaso. Né? Então, vem tudo determinado, vem tudo programado pelo plano espiritual. De acordo com a necessidade de cada um. Nasceu em Goiânia. Foi no passado alguém que viveu nas terras de Paris. Então, pela necessidade, ele vai agora reencarnar no interior de Pernambuco, no Brasil, numa cidade chamada Goiânia. Veja, não existe pátria para o espírito. O que vai contar aqui é a necessidade de cada um. O palco pode até mudar, mas os atores são os mesmos nas configurações em que vivemos. Da nossa família, por exemplo, no nosso contexto social mais próximo, o palco mudou. Éramos, há séculos atrás, espíritos encarnados em solo europeu. Depois desencarnamos e chegamos ao Brasil. O palco mudou. A Europa para a América do Sul, América Latina, Brasil. Mas os atores são os mesmos, vestindo outras personas, mas a essência é a mesma. Recomeçando o processo de crescimento no lugar onde as condições lhe serão propiciatórias para a recuperação moral e espiritual. E lhe facultem os recursos indispensáveis para o próprio desenvolvimento. Cada ser, portanto, reencarna no grupo social de quem tem necessidade para evoluir, a fim de valorizar circunstâncias e condições específicas para as manifestações dos tesouros que lhe dormem em germe. Então veja que resposta tão profunda, né? 3 parágrafos que aqui a gente desdobraria em um verdadeiro seminário. Os determinantes biológicos decorrentes dos mecanismos kármicos são os responsáveis pelo equilíbrio ou desarmonia no binômio saúde-doença, em razão das necessidades de evolução impostas pelo perispírito. Então, aqui ele traz um termo, mecanismos kármicos. Essa palavra karma, ela não, na realidade, ela foi introduzida no vocabulário espírita, mas ela não tem origem com a doutrina espírita. Essa palavra karma é uma palavra sânscrita, lá de uma cultura, de uma linguagem hindu. Então, karma, quando ele fala as doenças kármicas, são aquelas que nós já chegamos com essa programação perispiritual. Ele fala aqui no perispírito. O que seria esse perispírito? Que tanto nós falamos. Corpo glorioso, como diz os cristãos, né? Corpo incorruptível, como fala Paulo de Tarso. O Ka, como falam os egípcios. Então, são terminologias que são dadas em determinados contextos históricos para uma mesma coisa que o Kardec, numa linguagem espírita, ele cunhou como o nome de perispírito, ou seja, em torno do espírito. É no perispírito que está todas as matrizes dos nossos processos de saúde e de doença. Essas doenças kármicas são adquiridas, né, com as nossas vivências em reencarnações passadas. Então, todos os nossos atos, sejam eles positivos ou negativos, vamos utilizar esse termo, todos esses atos, eles
eles são fotografados e registrados no nosso perispírito. É no perispírito que tem as matrizes do nosso inconsciente profundo, do nosso inconsciente coletivo. Tudo está registrado. Nosso perispírito está fotografando tudo. Tudo que nós fazemos é registrado nesse perispírito. Pode até ficar... Pode ficar até sem nenhum registro na sociedade. Um crime perfeito, por exemplo. A pessoa cometeu um crime perfeito, tirou a vida de alguém, e aí ninguém conseguiu descobrir quem foi o verdadeiro assassino. Mas esse crime perfeito ficou, entre aspas, aqui para a justiça humana, mas para o perispírito foi registrado. Esse ato dele foi registrado. E esse ato negativo vai se transformar em uma necessidade, numa próxima existência, ou em outras existências, de uma maneira dele resgatar esse passado, esse delito, através de uma doença kármica, como ele falou. Doença kármica é aquilo que tem origem no passado. Então vem com problemas em determinadas áreas do organismo, com deficiências, com limitações tal que tem que conviver com isso durante a vida toda, não vai ter cura dentro de um processo da nossa saúde ainda materialista, mecanicista. Pode ter alguns paliativos, também dentro da medicina alternativa não vai ter cura, porque existe uma programação, ele tem que passar por aquilo. Pode ter atenuantes, pode aliviar, mas aquele processo que ele está tendo, por mais que ele busque, não vai ter a cura, né? E hoje a gente conhece, né, algumas doenças assim, que nós refletimos como doenças kármicas, né? Muitos cânceres, né, são doenças kármicas, problemas de diabetes, quando as pessoas vêm com essa questão já de nascença, né? Alguns problemas de deformidades, que são chamados teratológicos, né? Aqueles corpos totalmente disformes, problemas neurológicos, limitações cognitivas, quando vem com a psicose infantil, esquizofrenia infantil. Então, nós estamos diante de doenças kármicas que estão registradas no perispírito, esses desarranjos que estão lá no perispírito, eles precisam escoar. O perispírito precisa se livrar dessas distonias espirituais que lá se encontram na matriz, e a forma de escoar é no corpo. O corpo é o escoadouro, é como algo que suga aquilo que está em deformidade no perispírito, e aí vem através das doenças, e como ele fala aqui, das doenças kármicas, que vão infligir esse processo expiatório para o indivíduo, mas que também é um processo pedagógico, educacional. As questões sociais, elas, tudo bem, a gente pode até entender que ela influencia numa questão de saúde, mas nós estamos num contexto social de acordo com a necessidade de cada um. Ninguém nasce numa cidade ou no município ou no distrito sem que ele não tenha, ou no estado da federação ou de outro país, sem que ele não tenha um compromisso, uma necessidade de estar ali com aquelas pessoas do seu convívio familiar. Ninguém está numa família por acaso. Então, cada um, como diz esse jargão espírita, cada um tem a família que merece, ou melhor, a família que necessita para burilar esse processo de desmandos, esses processos de desequilíbrios no campo afetivo que nós angariamos durante séculos e séculos e existências passadas, e chegamos mais uma vez nos reencontrando. São poucos os casos de encontro, na maioria são todos reencontros de espíritos antigos, simpáticos ou antipáticos, afetos ou desafetos. Nos reencontramos com outro palco, num outro cenário, mas com os mesmos personagens, agora com outras pessoas, com outro corpo físico. Podemos afirmar que cada um é responsável por suas próprias enfermidades? Veja que pergunta.
nós somos responsáveis pelas nossas enfermidades? Estão na construção psíquica os determinantes da condição de saúde e doença? Estão na nossa... Eles se encontram na nossa construção, no nosso psiquismo, que está intrínseco a essa questão dos determinantes que irão nos levar para a saúde ou para a doença? Nós somos responsáveis pelas nossas enfermidades ou a culpa é do outro? Ou a culpa é de outrem? Então vamos ver o que Viana de Carvalho responde. O ser humano é essencialmente o espírito que o organiza. O ser humano é essencialmente o espírito que o organiza. O espírito que organiza essa questão do corpo biológico. Como decorrência, é inevitavelmente o resultado do que pensa, do que fala e do que faz. Nós somos a consequência daquilo que pensamos, dizia já Gautama Siddhartha Buda. Então, Viana ainda vai mais profundo. Nós somos a consequência, o resultado do que pensamos, do que falamos e do que fazemos. Porque tudo vai ficar registrado. Como já falamos, no perispírito, nas matrizes do perispírito, que vão estar lá nos alicerces do nosso inconsciente profundo. Sua mente é dínamo de gerador de energia. O nosso psiquismo, ele é gerador de energia, seja ela positiva ou seja ela negativa. Depende de como vamos usar essa energia, depende de como vamos vibrar, cuja qualidade resulta dos fatores que lhe constituem os interesses emocionais, as preferências intelectuais e morais. Essa energia, ela é fruta das nossas escolhas. Quais são os nossos interesses emocionais? O que é que nos toca do ponto de vista emocional? Vamos pensar aí na nossa vida, o que é que nos toca? Nós ficamos mais emocionados quando vemos alguém, dois indivíduos num ringue brigando, né? Nessa coisa aí de ser considerado os gladiadores da modernidade. É isso que nos emociona, ver duas pessoas brigando, até uma conseguir nocautear a outra, tirar sangue da outra. É isso que nos toca emocionalmente. O que nos emociona só estarmos diante de uma televisão, no estádio de futebol, ou quando vemos alguém, um jogador que a gente admira fazendo gol, e aí é isso que nos toca. Só a nossa vida é a emoção do futebol? As preferências intelectuais, o que a gente absorve em termos de leitura? E o que a gente escuta de gente que diz assim, eu não gosto de ler, eu posso fazer tudo, mas menos leitura. Isso é uma questão de hábito. Ninguém às vezes nasce sabendo assim, eu gosto de ler. Depende também, lógico que tem uma essência, mas depende do incentivo, do meio que você está vivendo e também da sua procura. Eu não gosto de ler, eu pego um livro da Sônia. Então, se programe para ler pelo menos por dia uma página. Será que uma página que você vai ler por alguns minutos vai tirar a sua concentração, vai lhe dopar a ponto de você entrar num sono profundo? Nós tiramos tanto tempo para estar nas redes sociais, nós tiramos tanto tempo para estar na frente de uma televisão. Por que não podemos tirar um mínimo tempo para uma leitura de um livro interessante que possa construir algo? E as preferências morais. Com quem nós convivemos? Qual é esse nível de indivíduo que partilhamos no dia a dia? Que diálogo é esse? Que conversas são essas? Morais. Então, são esses fatores emocionais, intelectuais e morais que vai dar a condição dessa energia nossa, desse dínamo energético. Então, nós somos energia. Nós não somos mais aquela visão mecanicista
Mecanicista vem de algo que chama, como que a gente pode dizer, mecânico, porque se acreditava que o corpo era uma grande engrenagem mecânica. Nós não estamos desvalorizando a medicina mecanicista, mas acreditava-se que nós éramos um grande mecanismo. E esse mecanismo ele era comandado pelo cérebro. O cérebro morrendo, acaba toda a consciência, o indivíduo. Então, com o advento da doutrina espírita e também do avanço da física quântica, da física moderna, nós chegamos a uma conclusão que nós não somos matéria, nós somos energia condensada. Então, a matéria, numa visão mais profunda, seria uma energia condensada. Então, somos todos energia. Temos essa energia condensada, que se expressa através desse corpo que nós tocamos, e temos uma energia que nós emitimos de acordo com os nossos interesses emocionais, intelectuais e morais. Nós irradiamos essa energia. E essa energia ela é detectada pela sensibilidade dos médiuns e por maquinários sensíveis, como a câmera Kirlian, que hoje ela detecta as cores que envolvem o nosso campo eletromagnético. E o próprio Chico Xavier, ele foi estudado pela NASA. A NASA mandou alguns cientistas, né, norte-americanos para estudar esse campo eletromagnético de Chico Xavier. E ele percebeu que esse campo eletromagnético, em decorrência das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas preferências intelectuais, esse campo eletromagnético, essa energia de Chico irradiava muito mais, chegava numa distância muito maior do que se comparado a um de nós. Então, existem hoje máquinas que podem detectar esses estados energéticos que hoje nós, como é que se diz? A olho visto nós não podemos ver, mas existem hoje câmeras que podem detectar isso. Na área da saúde, temos a resposta do pensamento, portanto, do próprio espírito, produzindo equilíbrio ou gerando desarmonia, a expressar-se em forma de doença que lhe afeta o corpo, a emoção ou o psiquismo, levando às mais variadas patologias que resultam nas aspirações sustentadas pela mente. Desse modo, cada um conduz os determinantes do esquema saúde e doença, que se exteriorizam quando as matrizes kármicas, mais uma vez, facultam a instalação dos processos compatíveis com as realizações que ficaram no passado. Nós tivemos a oportunidade de falar isso, os determinantes genéticos, em que a pessoa, veja, essa coisa da determinação genética, ela não é mais uma lei inexorável. O amor de Deus é tão imenso que ele colocou dentro de cada um a condição de desenvolver os seus próprios fármacos, seja ele o fármaco para a saúde ou o fármaco para a doença. Então, por um bom tempo, se acreditava e se acredita ainda que cada um tem uma programação genética. Programação genética vai dizer lá, se você for fazer um estudo em cima disso, vai dizer que você tem uma propensão a ter uma doença tal, a desenvolver um câncer, um diabetes, uma doença coronariana. Isso é uma programação genética que eles acreditam. Mas hoje existe algo que vem revolucionando o campo da genética que se chama epigenética.
esse termo, essa questão da epigenética foi estudada e foi ventilado por André Luiz na década de 40, 50. Se eu não me engano, no livro No Mundo Maior. Veja lá, na década de 40 do século passado, o espírito falou através de um médium que nem o segundo grau tem nessa questão da epigenética. O que significa epigenética? Epigenética, lógico que eu vou resumir porque é algo muito mais profundo. A epigenética, ela dá a condição de o indivíduo, através da sua própria condição mental, vibracional, mudar a programação genética a qual ele está inserido. Então, André Luiz falava isso lá na década de 40 e hoje eles estão estudando isso. Veja que, como a doutrina espírita ela é avançada, e tantas coisas que André Luiz falou, que com o passar do tempo, essas coisas vão sendo descobertas. Eu quero ver quando chegar o momento que vão descobrir a questão do psicoscópio aqui na Terra, que André Luiz fala no livro Nos Domínios da Mediunidade, logo no primeiro capítulo. Então, Deus colocou essa condição para a gente. Nós podemos mudar esse processo através da nossa condição pensante e vibracional. Eu posso mudar aquilo que está programado geneticamente. Porque a lei de Deus, ela não é inexorável. Ela não é uma coisa olho por olho, dente por dente. A lei de amor não é a lei do talião. A lei de Deus é a lei do amor, já está dizendo. Então, às vezes a gente pode vir com algumas programações para passar por determinadas questões mais dolorosas na nossa vida, questões de doença, e por uma vivência diferenciada, por um abraçar de uma causa moral, de uma causa ética, independente da religião, ele poderia até passar por um determinado processo de enfermidade, mas a sua condição vibracional foi tão grande que ele conseguiu mudar essa questão, e aí ele poderia até passar por uma cirurgia, por algo mais profundo, e ele veio a sofrer apenas de um mal menor, que foi tratado com a medicação, que foi tratado com uma medicina alternativa. Então, esse processo de saúde, binômio saúde e doença, ele está intrinsecamente ligado a essa questão da nossa condição espiritual, dos bônus horas que nós estamos angariando aqui na linguagem de André Luiz, e aquilo que nós já angariamos do outro lado, né? Quando estávamos lá, as benesses, o trabalho que nós realizamos para vir aqui com um determinado crédito. Vamos analisar essa questão que está muito presente hoje no mundo, que é o processo da pandemia. Não deixou de ser uma endemia para ser um processo pandêmico a nível mundial, que deixou muita gente, tem deixado muita gente intrigado, né? Muita gente estarrecido porque isso tomou conta do mundo. E se nós não chegarmos a uma condição de uma medicação que possa sanar isso, a gente vai passar um bom tempo ainda a mercê disso que está posto, desse inimigo, desse vírus invisível, e que em determinados momentos ele consegue mudar o seu esquema genético e eles ficam mais transmissíveis. Fora as exceções, tirando as exceções aqui daquelas pessoas que não acreditam em que procuram, essas podem contrair o vírus, porque tem muita gente negacionista hoje, infelizmente, não só no Brasil, no mundo. Isso não existe, isso é propaganda,
da China para ganhar dinheiro. Nós não vamos entrar nesse mérito político, ideológico, de dizer que o vírus foi criado em laboratório e tinha uma intenção uma intenção por trás disso, uma intenção que seria econômica. Nós não temos essa capacidade de entrar nesse mérito e nós não podemos julgar quem quer que seja. Retirando essas pessoas, existem casos e casos dentro desse processo pandêmico. Uns contraem, são assintomáticos, mal sentem ou não sentem nada. Outros têm sintomas leves, outros desenvolvem sintomas graves, são internados, vão para a UTI para sobreviver através de uma respiração mecânica. Alguns sobrevivem e outros desencarnam. O que está por trás desse processo? Isso é a toque de caixa? Isso é por acaso? Isso é algo para a gente refletir. Nós sabemos que existe, que a coisa está no ar. Eu vou fazer a minha parte, procurar fazer a minha parte, você vai procurar fazer a sua. Eu procuro fazer a minha parte e tentar levar a garantia e a segurança para os meus próximos e um pouco mais próximos. Estou tentando fazer de tudo para não passar por esse processo. Mas se por um acaso alguém de nós que está tomando todos os cuidados, não só para com a gente, mas com o próximo, o que leva a gente a contrair a esse processo? O que leva a gente a não desenvolver nada? Lógico, a ciência vai dar uma explicação no futuro. Aí vai dizer que é o processo de defesa imunológica de cada um. Outros desenvolvem sintomas leves, outros sintomas mais pesados. Às vezes são tratados em casa, no hospital, outros são internados mesmo, entram na UTI e desencarnam. Então, o que está por trás disso? Por que muitas pessoas estão desencarnando? Isso não é uma leitura mecanicista que estamos fazendo, nenhuma desculpa para tá desencarnando porque realmente estava no processo, estava na hora dele. Porque nós, dentro desse contexto, a gente percebe que tem pessoas de idade que já tiveram, e de mais de 80 anos que tiveram Covid, tiveram câncer, se curaram, depois tiveram Covid e estão vivos. E outros estão desencarnando, até jovens, desencarnando com o processo da Covid. Então, a gente pensa e a gente começa a desenvolver esses ensaios, né, que cada um traz uma matriz kármica para isso. E se desencarnou naquele momento com essa doença ou com outra, não desencarnou com Covid, mas desencarnou com a dengue hemorrágica, com a outra coisa, é porque estava nesse processo, nessa programação kármica do indivíduo, por mais que ele tenha se esforçado, ou a sua condição vibracional não se fez pertinente para que ele pudesse superar isso. Porque depende também muito do estado psicológico. Escutei uma pessoa dizendo assim, eu contraí a Covid, George, mas se eu não tivesse estrutura psicológica, eu desembarcava em algo pior, porque você começa a sentir aqueles sintomas, falta de ar, e você começa a pensar, e amanhã, e o outro dia, e isso, e aquilo. Então, depende também desse outro lado. Tem a questão do processo do karma, da necessidade de desencarnar através dessa situação, porque aqui no Brasil nós já temos mais de 200 mil pessoas que estão desencarnando. É um desencarne coletivo. Só no Brasil, mais de 200 mil pessoas. Nos Estados Unidos isso dobra. Então é um desencarne coletivo. Há uma necessidade desse processo de ida e de vinda de espíritos desencarnando
e reencarnando. Mas teve aquelas pessoas que tiveram, como eu citei, mais de 80 anos e tiveram Covid e venceram a Covid. Vamos pensar como são essas pessoas do ponto de vista vibracional. Pensam positivo, têm vontade de viver, né? Ajudam o próximo, tem uma vibração, uma vida de uma condição moral, intelectual, vibracional, moral diferenciada de uma grande massa humana. Então essa pessoa com certeza ela ativou os seus fármacos internos e aí ela conseguiu, através dessa luta interna biológica, vencer essa disputa. Enquanto outros também, George, essa pessoa era tão boa, pensava bem, agia bem, era tão caridoso, vivia dentro dos preceitos religiosos, desencarnou. É aquela questão, o destino kármico do indivíduo. Estava programado para desencarnar com 60 anos. E de repente não era programado para desencarnar com Covid, mas o momento foi propício para que ele pudesse se adequar àquela situação kármica em que ele se encontrava para desencarnar aos 60, aos 50, aos 45 anos de idade. Como eu falei, se nós não tivermos nos expondo de forma negacionista, dizendo que isso não existe, eu não pego, porque eu encontro muita gente dizendo, isso não existe não, e eu nem uso máscara, essa questão de máscara nem cientificamente é comprovada, e estamos vendo diretamente a importância da máscara e a sua confirmação científica aí. Assim o médico não usava máscara no bloco cirúrgico, salvo essas criaturas que negam ainda, pelo seu livre-arbítrio, as que estão desencarnando com todos os seus cuidados necessários. Acreditamos dentro dessa visão mais ampla que chegou o momento de cada um. É difícil isso, a perda de um ente querido, mas se formos analisar, todos nós iremos passar por esse processo da morte biológica. É uma condição aqui do encarnado, a condição mais certa que nós temos. Estou falando hoje aqui com vocês, mas eu não tenho nenhuma propriedade do que será o meu dia de amanhã. Posso dormir e não acordar mais na carne. Isso é um processo que nós temos que aprender a trabalhar isso dentro de nós. Porque as pessoas ainda têm muito medo de falar sobre isso. E é uma última pergunta aqui. Qual a receita para uma vida saudável no campo material e espiritual? É uma receita de bolo que as pessoas querem, né? Que receita eu posso ter para ter uma vida saudável? A harmonia da mente responde pelo bem-estar espiritual, respondeu Viana de Carvalho. Daí decorrendo a vida saudável no campo orgânico. A harmonia da mente. É isso que todos nós procuramos no nosso dia a dia, harmonizar a mente. Agora nós sabemos que vivemos num mundo de provas e expiações. Ninguém aqui, por mais que queira, vai ser plenamente feliz. Não existe essa condição de felicidade plena. É um mundo de provas e expiações nos seus últimos momentos. Então existe muito fator estressante que nos leva a não termos uma sequência de dias de forma harmoniosa. Porque o sofrimento do outro ainda nos toca, a não ser aquele que é desprovido de empatia, a não ser aquele que é perverso, que não tem nenhum sentimento para com a dor do outro. Mas o sofrimento do outro nos toca, nos perpassa. Então isso mexe com a nossa harmonia mental. São fatores estressantes, estressores de todos os dias. A harmonia da mente responde pelo bem-estar espiritual, daí decorrendo a vida saudável no campo orgânico. O equilíbrio psicofísico é a grande meta que deve ser alcançada pelo ser humano.
O equilíbrio psicofísico é a grande meta que deve ser. Que deve ser. Então é algo a ser trabalhado. Os espíritos sabem que pela nossa condição, que vivemos em um mundo de provas e expiações e que temos tantos conflitos, tantas questões a serem resolvidas, eles sabem que nós não vamos encontrar essa harmonia mental todos os dias na nossa vida. Para consegui-lo, torna-se indispensável o conhecimento de si mesmo, tá vendo? Nós conhecemos muito pouco sobre nós. Nosso conhecimento vamos dizer assim, o que conhecemos de nós é uma rolha no oceano. O oceano é o desconhecido. Então, nessa metáfora que o Jung utilizou, que ele utilizou o aparelho psíquico dele, consciente e inconsciente, ele diz, a consciência é uma rolha boiando no oceano, e o oceano é o nosso inconsciente. E numa linguagem espírita, o nosso inconsciente são todas aquelas informações que nós carregamos durante milênios. Milênios fez com que nós armazenássemos todas essas informações em um HD extraordinário, que é o perispírito. Não existe HD mais perfeito. Então ele registrou todas essas informações. Então, nós não sabemos quase nada do que fomos no passado. E nós sabemos muito pouco de como nós funcionamos psicamente nessa existência. Nós não sabemos se somos neuróticos, se somos normóticos, né, se somos perversos. Então, passamos muitas vezes sem conhecer qual o dinamismo da nossa própria personalidade. Então, se nós nem sabemos muitas vezes, pagamos terapia, vamos para o analista, para o psicanalista, para procurar saber quem nós somos, como dizia Cazuza diz, vai deixar de pagar o analista, para nunca mais ter que saber quem eu sou, porque isso doía nele, né? Então, procuramos os analistas para procurar entender o que somos nessa existência. Mas essa existência é muito pouco em relação ao patrimônio espiritual que nós temos. Então, o conhecimento de si mesmo, ele é gradual. Eu quero conhecer a si mesmo. É um processo, meu amigo. Você vai se conhecer, você tem toda uma eternidade para se conhecer. Nem se preocupe que essa existência vai dar conta disso. Não, você vai, se você se permitir, você vai conhecendo aos poucos, em doses homeopáticas, através dessa existência, vai desencarnar. Se você também se permitir, você vai começar a ter sua consciência vai ser muito mais ampla do que essa, porque a sua consciência está embotada através de um corpo físico que limita o nosso espírito, o nosso psiquismo, a nossa mente. No plano espiritual, você, liberto da matéria, vai ter uma condição melhor de se conhecer, mas não vai conhecer tudo, vai reencarnar e vai continuar nesse processo de conhecimento de si mesmo, como utilizou bem o filósofo ateniense Sócrates, quando pegou aquela frase que estava escrita, esculpida nas paredes do templo do deus Apolo, lá em Atenas. Conhece-te a ti mesmo. Então, esse processo, já está dizendo, processo é contínuo. Então, você vai passar uma eternidade para conhecer a si mesmo. Nem se preocupe, nem se aperreie, nem utilize isso como uma forma a mais de estresse, porque, graças a Deus, você vai ter eternidade para se conhecer. Agora, não vamos prorrogar isso, porque eu tenho eternidade. Vamos começar de agora, e a doutrina espírita é essa possibilidade, essa doutrina fantástica, sem querer puxar a sardinha para o nosso fogão. A doutrina é uma proposta de autoconhecimento, de crescimento, e isso só vem através de um processo, de um mergulho, de uma confrontação com você mesmo, comigo mesmo. Então, nem todas as pessoas estão
preparadas para esse confronto. Como o Cazuza, que deixou de pagar o analista para deixar de saber quem ele é. Então a doutrina é muito profunda, é uma psicologia em si. Ela mexe muito com os nossos conteúdos psíquicos, ela mexe muito com a nossa personalidade. Quem disser o contrário é porque não tem conhecimento. A doutrina espírita, ela tem esse papel de mexer com os nossos conteúdos psíquicos, de transformar a nossa estrutura de personalidade, de transformar, de mexer em alguns traços nossos de personalidade. Mas isso só pode acontecer se você se permitir, se eu me permitir, porque ela é uma doutrina de confrontação e o cristianismo é isso na sua essência. É colocar você diante de você mesmo. Como fazia Sócrates, o processo maiêutico do parto, ele fazia quando uma pessoa perguntava a Sócrates alguma coisa, ele devolvia com outra pergunta. É um processo filosófico e psicoterapêutico. E Jesus fazia isso sempre, se vocês forem olhar. Jesus, ele emitia, ele jogava uma reflexão, ele fazia uma pergunta para a pessoa, ele devolvia aquilo para a pessoa. E para fechar, ele contava uma história em forma de parábola que tinha um conteúdo profundo, arquetípico, que ia direto no self, no espírito do indivíduo, e ele nem se percebia, mas aquilo estava sendo instaurado e estava mudando, transformando ele de forma profunda e íntima. Por conseguinte, torna-se indispensável o conhecimento de si mesmo como fator preponderante a fim de saber quem se é, quem nós somos. Isso é uma pergunta filosófica de milhares e milhares de anos. De onde se veio? De onde nós viemos? É outra pergunta. Quem nós somos? De onde eu vim? A minha essência veio de onde? Essa condição espiritual, ela vem de onde? Para onde se vai? Para onde nós iremos depois da morte? Pensando e agindo com equidade e justiça. Nunca desejando aos outros aquilo que não deseja para si mesmo. Isso é crístico. Conforme a diretriz terapêutica proposta por Jesus. Ela aí fecha a pergunta com chave de ouro. Isso é uma proposta terapêutica. Não fazer os outros aquilo que eu não gostaria que fizesse para comigo. Então isso é uma chave essencial para a gente viver na Terra. Embora as pessoas possam até nos atacar, mas eu não vou revidar da mesma forma. A esposa de Sócrates chegou e disse: Sócrates, eles estão te acusando de um crime. E Sócrates simplesmente disse: mas isso não me remete. Eu não sou isso que eles estão me acusando. Então, por mais que ele dizia: sofro as injustiças, mas não pratico as injustiças. Isso é socrático. Então, as pessoas podem estar me atacando, elas podem estar me agredindo, mas eu não vou oferecer aquilo que eu não quero para o outro. Ele ainda está numa questão de agressividade, é um processo interno de desacordo com ele mesmo, ele ainda não está feliz com ele. E uma pessoa que não é resolvida, uma pessoa que é infeliz, ela vai estar atacando as pessoas, ela está falando mal das pessoas, porque quem fofoca, a fofoca é nada mais, nada menos do que um mecanismo de defesa chamado projeção. Isso foi estudado por Freud, Ana Freud, os pós-freudianos. Então, quem fala mal dos outros é nada mais, nada menos do que um mecanismo de defesa do ego. É aquilo que Freud dizia: quando Pedro fala sobre José, eu sei mais sobre Pedro do que de José, porque Pedro está o tempo todo falando mal de José
E na realidade, isso que ele está fazendo, falando mal do outro, isso pertence a ele, pertence a Pedro, e não pertence a José. Então, são essas coisas que a gente começa a analisar, a refletir. A doutrina espírita nos traz isso como uma forma de confrontação, como uma forma psicoterapêutica profunda, para a gente entrar nesse processo de conhecimento. Bem, nós já podemos ter alguns ensaios a respeito dessas perguntas. Quem eu sou? Eu sou um espírito imortal. De onde eu vim? Do mundo espiritual. Eu vim de uma matriz maior, que é Deus, Criador de todas as coisas, ser incriado. E para onde eu vou retornar? Para o mundo das ideias, como dizia Platão, para o mundo espiritual, para a verdadeira pátria espiritual. Aqui, como já diz os espíritos, é nada mais, nada menos do que uma matriz, melhor dizendo, uma cópia dessa matriz. Uma cópia ainda que imperfeita. Embora a gente goste tanto, a gente ame tanto esse planeta azulzinho, planeta lindo, maravilhoso, mas ainda assim é um mundo de provas e expiações, caminhando para o mundo de regeneração, mas ainda é uma cópia imperfeita da matriz primordial, que é o mundo espiritual. Então, o tema foi muito profundo, mas faz parte do estudo desse livro, entendendo que nós somos os responsáveis pela nossa felicidade e infelicidade. Nós somos os responsáveis pela nossa saúde e pela nossa doença. Mas eu estou nesse mundo aqui, faço de tudo. Você diz que eu sou responsável pela minha doença, mas por que eu estou doente? Porque eu estou doente, não sou. Porque eu estou doente, se eu tenho uma vida saudável, se eu penso retamente, se eu ajo retamente, se eu escuto retamente, se eu falo retamente, se eu me alimento bem, se eu pratico esporte, se eu não falo mal do meu amigo, do meu próximo, se eu não faço mal a ninguém, mas por que eu estou doente? Por que eu tenho? A doutrina espírita traz as respostas para você. É um processo kármico. E feliz daqueles hoje que estão resgatando, infelizes daqueles que estão fazendo os outros sofrerem, porque mais adiante irão ter que passar pela dor, pelo processo dor pedagógico, educador, que todos nós passamos pelas nossas escolhas. Então vamos agradecer a paciência de todos, e agradecer a espiritualidade por essa ajuda, por estarmos aqui refletindo juntos. Que Deus abençoe a todos nós, que possamos ter ainda uma semana com muita fé, esperança. Tudo isso vai passar, como diz Chico Xavier. Tudo isso que a gente está vivendo é para trabalhar o nosso processo de paciência, de regeneração. Então, muita paz a todos e que Jesus nos abençoe. Que assim seja.